Olá, pessoal. Vamos iniciar a correção da lista de exercícios. Vocês já receberam há algum tempo, então espero que tenham feito. E agora esse vídeo sirva mais para vocês tirarem algumas dúvidas e verem como eu fiz as questões. Algumas questões a gente pode resolver de modos diferentes, o como nós desenvolvemos as continhas pode ser de modo diferente, mas é importante que vocês compreendam como as questões devem ser resolvidas, além, é claro, de terem visto já o gabarito. Então, aqui eu anotei as equações químicas, e a questão pede para nós identificarmos quais dessas são reações de oxirredução. Então, nós sabemos que as reações de oxirredução são aquelas que ocorrem com variação de NOx. Então, precisamos determinar o NOx de cada espécie química em cada uma dessas reações. Vamos, então, iniciar, obviamente, pela primeira equação química. Temos aqui o gás metano reagindo com água, produzindo monóxido de carbono mais gás hidrogênio. O hidrogênio geralmente tem NOx mais 1, 4 vezes mais 1, mais 4, portanto, o carbono aqui tem NOx menos 4. O oxigênio geralmente é menos 2 e o hidrogênio geralmente é mais 1. Mais 1 vezes 2, mais 2. A soma dos dois será igual a 0. Aqui, oxigênio menos 2 e o carbono mais 2. Então, a gente já consegue observar que o carbono teve seu NOx variado. Hidrogênio, enquanto substância simples, NOx zero. Então, as espécies químicas que sofreram variação foram carbono e ainda o hidrogênio, que variou de mais 1 a 0. Portanto, essa é uma reação de oxirredução. A segunda equação mostra cloreto de prata reagindo com 2 mols de amônio, ou gás amoníaco, produzindo o íon complexo de amino prata, tem carga mais 1, e ainda o íon cloreto. A prata tem NOx, geralmente NOx mais 1. O cloro, que é um elemento pertencente ao grupo 17, quando estiver ligado a metais ou qualquer outro elemento menos eletronegativo, terá NOx menos 1. Hidrogênio, geralmente, é mais 1 vezes 3, mais 3, portanto, nitrogênio, menos 3. Essa molécula, ou melhor, esses 2 mols de moléculas de amônia foram ligados ao íon prata, formando o íon complexo, como disse, de aminoprata. Então, o NOx do nitrogênio aqui permanece o mesmo, o NOx do hidrogênio aqui permanece o mesmo, assim como a prata mantém o NOx mais 1. E o íon cloreto também, o NOx menos 1, lembrando que íon simples tem como NOx a sua própria carga. Portanto, esta não é uma reação de oxirredução. A terceira reação, zinco, substância simples, NOx zero. Zinco na forma iônica, com carga 2+, tem como NOx a sua própria carga 2+. Hidrogênio aqui tem carga mais 1, enquanto na forma de, como substância simples, gás hidrogênio, NOx zero. Portanto, esta é uma reação de oxirredução. E aqui o nosso último exemplo, nossa última equação química, nós temos o íon H+, carga mais 1, reagindo com o íon cromato. Lembrem que algumas equações químicas, elas podem ser presentes apenas as espécies iônicas. E aqui, o íon com 2 mols de íon cromato, cuja carga é menos 2. Então, vamos determinar aqui a carga do íon do cromo. O oxigênio tem carga menos 2. Menos 2 vezes 4, menos 8. Só que nesse íon, a carga é 2 menos, ou menos 2.
Portanto, a carga do cromo deve ser mais 6. Mais 6 com menos 8, menos 2, que é a carga do íon. Do lado de cá, o íon de cromato mais água. Vamos também proceder ao cálculo do NOx do cromo. Oxigênio, como já dissemos, geralmente tem carga menos 2. Menos 2 vezes 7, menos 14. O íon aqui tem carga menos 2. Portanto, o total de cromo aqui deverá ser mais 12. Como o índice dele aqui é 2, 12 dividido por 2, mais 6 é a carga do cromo. Oxigênio, menos 2, hidrogênio mais 1, que são os seus NOx mais comuns. Observamos aqui que nenhuma espécie química sofreu variação do NOx. Portanto, esta não é uma reação de oxirredução. Na segunda questão, vem o seguinte: ao balancear a equação abaixo, a soma dos menores coeficientes é, no caso, os menores coeficientes inteiros. Aqui eu não coloquei as opções no slide, visto que você já tem esses exercícios em PDF. Vamos, então, ao balanceamento. Uma coisa importante é, Priscila, por qual método nós vamos fazer esse balanceamento? Método por tentativa, algébrico, oxirredução? Então, eu já não vou optar por métodos tentativas, porque já observei que é uma reação de oxirredução. Como que só de olhar assim, olhei para a questão, eu sei que é uma questão de oxirredução? Porque a gente vai se familiarizando com as reações, com a fórmula das substâncias, e a gente já tem a noção do NOx, dos elementos químicos naquelas espécies. Então, olhando para esse aqui, por exemplo, enxofre, enquanto substância, enquanto ligado ao hidrogênio, ou ligado a qualquer outro elemento menos eletronegativo do que ele, assim como qualquer outro elemento do grupo 16, terá NOx menos 2. Deixa eu colocar com a corzinha aqui diferente. Menos 2. Aqui o hidrogênio tem o seu NOx mais comum, que é o NOx mais 1. No íon sulfato, que é bastante já comum para a gente, vimos íon sulfato em diversas outras questões, nós já observamos que o NOx dele é mais 6. Então, eu já sei que é uma reação de oxirredução. De qualquer forma, eu vou mostrar novamente como calculamos o NOx do enxofre aqui. Então, vou calcular o NOx de cada espécie química também nessa substância. Oxigênio, geralmente tem NOx menos 2, 3 vezes menos 2, menos 6. Hidrogênio, geralmente, é mais 1. Para que a soma dê 0, o nitrogênio aqui tem NOx mais 5. Nos produtos, hidrogênio, NOx mais 1, vezes 2 mais 2, oxigênio, menos 2 vezes 4, menos 8, para que a soma dê 0, o NOx do enxofre aqui, mais 6, conforme eu já havia mostrado na verdade. E então, o NOx do nitrogênio, no composto NO2, oxigênio geralmente é menos 2, vezes 2, menos 4, para que a soma dê 0, o nitrogênio tem aqui NOx mais 4. Aqui, oxigênio, seu NOx mais comum, menos 2, e hidrogênio, seu NOx mais comum, mais 1. Então, podemos observar que o NOx do enxofre variou de menos 2 a mais 6, uma variação em 4 unidades, variação total, perdão, gente, 8 unidades, de menos 2 a mais 6. Lembre que variação é a situação final menos a inicial, portanto, 6 menos 2. E a variação total, 8, que é a variação do NOx, multiplicado pelo maior índice. Tanto o índice do enxofre no produto quanto no reagente é 1. Portanto, 8 vezes 1, 8. E para o nitrogênio, a variação de 5 a 4, portanto, 1. E a variação total do NOx, 1 vezes seu maior índice, que é 1 aqui e 1 aqui. Portanto, 1. E aí, o segundo passo é a gente inverter a variação da espécie que oxidou
escrevemos para aquela que reduziu. Gente, se o H2S, se o enxofre do H2S sofreu oxidação, significa que essa espécie aqui, essa substância, atuou como agente redutor. Se o nitrogênio reduziu, significa que essa substância, ácido nítrico, atuou como oxidante. Então, invertemos agora o 8 do enxofre, escreveremos para o nitrogênio, onde o índice for maior. Como o índice é 1 aqui ou aqui, tanto faz. Vamos, então, colocar 8 e 8. 8 nitrogênios de um lado, 8 nitrogênios do outro. A variação 1 do nitrogênio escreveremos para o enxofre. Portanto, 1 aqui e 1 aqui. Agora, então, procedemos os ajustes. Do lado dos reagentes, temos 2 mais 8 hidrogênios, 10 hidrogênios. Do lado dos produtos, temos que ter também 10 hidrogênios. 2 aqui, faltam ainda 8. A fórmula da água é H2O. Então, precisamos multiplicar por 4 para que se perfaçam 4 vezes 2, 8 hidrogênios, mais 2, 10 hidrogênios também nos produtos. E a gente agora só confere realmente, né? 2 mais 8, 10, 2 mais 8, 10 hidrogênios, 8 nitrogênios, 8 nitrogênios, um enxofre aqui também. A questão pede como resposta a soma dos menores coeficientes. Então, 1 mais 8, 9, mais 1, 10, mais 8, 18, mais 4, 22. Então, a soma dos menores coeficientes inteiros que balanceiam essa equação química, 22 é a resposta para essa questão. Avançando um pouquinho, na questão 3, são dadas 4 reações químicas. São elas pentóxido de cloro reagindo com água, formando ácido clórico, isso por estar em meio aquoso. Então, a gente observa aí que temos um caso onde uma substância A reage com uma substância B, formando uma substância C, ou seja, duas substâncias reagem formando apenas uma. Esse é um caso de síntese ou adição. Na reação 2, temos cloro reagindo com brometo de potássio, produzindo cloreto de potássio mais bromo. Essa é uma reação onde temos A mais BC, produzindo, nesse caso, BA mais C. Essa é uma reação de simples troca, onde temos uma substância simples reagindo com uma substância composta, formando uma nova substância composta e uma nova substância simples. Na terceira reação, temos um caso onde uma substância composta, AB, reage com outra substância composta, formando AD mais CB, duas novas substâncias compostas. É o que chamamos de dupla troca ou permutação. Lembrando, gente, que essas classificações podem ter mais de um nome, por isso é importante sempre prestarem atenção às opções que são dadas e a diferente nomenclatura que aquela classificação pode ter. E o último caso, a última reação, temos uma substância originando duas novas substâncias. Nesse caso, o bromato de potássio se decompõe formando o brometo de potássio mais oxigênio. Então, tenham atenção. As reações de síntese podem ser chamadas de reações de adição. As reações de dupla troca, de permutação. As de simples troca, de deslocamento. E as de decomposição também podem ser chamadas de análise. Então, para esse caso, temos, mais uma vez, aqui, síntese, portanto, teremos como opções apenas as possibilidades de C ou E. A segunda é uma reação de simples troca ou deslocamento, mantendo essas possibilidades.
A terceira, dupla troca. Portanto, a resposta à questão é a letra B. Próxima questão. Essa também é uma questão onde temos que fazer o balanceamento. E é também uma reação de oxirredução. Priscila, como você sabe que isso é uma reação de oxirredução se você nem determinou os NOxes ainda? Gente, cloro em uma substância composta, cloro como substância simples. Então, aqui temos cloro ligado ao átomo de hidrogênio, que é menos eletronegativo que ele, portanto, cloro com NOx menos 1, cloro formando a substância gás cloro, substância simples, NOx zero. Então, agora, vou determinar os outros NOx para saber quem mais está variando. Mas eu acho muito interessante que a gente já se habitue a observar aquelas espécies químicas que estão ou não variando, para que a gente não gaste muito tempo escrevendo o que não é necessário, para a gente não investir tempo no que a gente não vai ter retorno. E, então, acho que a gente consegue fazer isso sem ter tanto trabalho. Então, aqui, hidrogênio, já sei que tem NOx, vou começar por aqui, tá? São as mais simples. Hidrogênio, eu sei que tem NOx mais 1, portanto, cloro tem NOx menos 1 aqui. Por que eu coloquei o NOx do cloro? Porque eu sei que ele sofreu variação. Então, preciso da informação dessa espécie química para fazer o balanceamento por oxirredução. Oxigênio, em todos esses casos aqui, tem NOx menos 2. Potássio do grupo 1 tem NOx fixo mais 1. Então, eu não vou escrever aqui o NOx do oxigênio e do potássio, porque se eles não estão sofrendo variação, não será útil para mim colocar esses dados, encher de informação a equação química de um lado que eu não utilizarei. Oxigênio, aqui sim, tem NOx menos 2. 3 vezes menos 2, menos 6. Para que a soma das cargas seja igual a zero, cromo terá NOx mais 6. Dividido por 2, o NOx do cromo aqui é mais 3. Água, oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1, também não vou fazer continha nenhuma. Vou retomar aqui porque é mais trabalhosinho, porque é maior. Primeiro eu fui olhar para os que eram mais simples e relativamente conhecidos. Oxigênio geralmente tem NOx menos 2, 7 vezes menos 2, menos 14. Potássio, NOx fixo do grupo 1, mais 1, mais 1 vezes 2, mais 2. Para que a soma das cargas seja igual a zero, NOx do cromo, NOx total, mais 12. Como o índice é igual a 2, mais 12 dividido por 2, mais 6 é o NOx do cromo. Então, observamos que o cromo teve o NOx diminuído, reduzido, de mais 6 a mais 3. Variação do NOx, 3. Variação total do NOx, 3 vezes o maior índice, é 2 de um lado e 2 do outro. Então, 3 vezes 2 igual a 6. A outra espécie que sofreu variação foi o cloro, que variou de menos 1 a 0. Variação de NOx, 1. Lembre-se que o que importa para a gente é o módulo, o quanto variou, e não se a variação foi positiva ou negativa, para o balanceamento. A variação total, 1 vezes o maior índice para o cloro. Aqui é 1 e aqui é 2. Então, o maior, 2, 1 vezes 2, variação total do NOx do cloro, igual a 2. Agora, a gente inverte essas variações. A variação do oxidante escrevemos para o redutor, e a do redutor para o oxidante, onde os índices forem maiores. No entanto, observem que essas duas variações podem ser simplificadas. E é interessante que a gente faça logo a simplificação, porque a questão pede a soma dos menores coeficientes inteiros. E aí, se você esquece de simplificar, pode ser também que no final você esqueça de simplificar. Poderia fazer assim, deixar para simplificar no final, já com a equação química balanceada. Não teria problema algum. O problema, na verdade, é apenas se você esquecer. Eu prefiro já fazer essa simplificação. 6 dividido por 2, 3.
e 2 dividido por 2, 1. A variação do cloro, escrevo para o cromo, onde o índice for maior. Como o índice é 2 dos dois lados, 1 aqui e 1 aqui. A variação total do cromo, já simplificada aqui, é 3. Escrevo para o cloro, onde o índice for maior. 3 aqui, então, porque aqui o índice é 2 e aqui é apenas 1. Porém, 3 vezes 2 é igual a 6. Então, precisamos ter 6 cloros aqui também. Gente, esse modo de falar 6 cloros, 2 cromos, enfim, é um modo muito simplista, na verdade. Porque o adequado seria, nesse caso, eu falar 3 vezes 2, 6 mols de átomos de cloro no produto, 6 mols de átomos de cloro no reagente, e assim por diante. Agora, vamos fazer os ajustes para ver se todos estão devidamente balanceados. Conferindo 2 potássios, 2 potássios, 2 crominhos, 2 cromos, 6 cloros, 6 cloros. Vamos agora conferir os hidrogênios. 6 vezes 1, 6 hidrogênios aqui, mas aqui tem apenas 2. Então, preciso ajustar esse aqui também, multiplicando aqui por 3. 3 vezes 2 igual a 6. Agora sim está devidamente balanceado. Conferindo os oxigênios, 7 7 oxigênios nos reagentes, aqui 1, 3 vezes 1, 3, 3 mais 1, 4. Mais 3 oxigênios aqui, 7 mols de átomos de oxigênio nos produtos também. A equação está devidamente balanceada. Pede a soma dos menores coeficientes. Muito cuidado, por quê? Observem que nós não precisamos fazer ajuste aqui, mas nós não podemos esquecer de somar o coeficiente aqui existente. Portanto, 1 mais 6, 7, mais 1, 8, mais 1, 9, mais 3, 12, mais 3, 15. Então, 15 é a soma dos menores coeficientes inteiros que balanceiam esta equação química. A questão 5 diz o seguinte: uma pessoa que tomar de 8 a 8 horas um comprimido contendo 450 miligramas de ácido acetil salicílico terá ingerido após 24 horas um número de moléculas dessa substância igual a... Então, primeira coisa é, se o comprimido tomado, o medicamento tomado de 8 em 8 horas, após 24 horas, a pessoa terá tomado 3 comprimidos. O enunciado diz que cada comprimido tem 450 miligramas de ácido acetil salicílico. Então, em 3 comprimidos, o total serão 1.350 miligramas. E o próprio enunciado já fornece a massa molar, ou seja, a massa de 1 mol de ácido acetil salicílico, que é igual a 180 gramas. E o número de Avogadro, que é no slide com um R, irei corrigi-lo, de acordo com a questão, tá, com os dados da questão, tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Eu não costumo arredondar nas avaliações que elaboro, coloco 6,02. Agora, o valor que vocês utilizarão sempre dependerá da questão que vocês estão resolvendo. Se o dado já vem na questão, usarão o dado da questão. Então, 180 gramas de ácido acetil salicílico, ou melhor, 6 vezes 10 a 23 moléculas de ácido acetil salicílico, compõe a massa de 180 gramas. Portanto, essa massa corresponde a quantas moléculas? É o que pergunta a questão. Agora, eu posso comparar grama com miligrama em moléculas? Não. Eu teria que colocar aqui em grama também, para poder obter a resposta como resposta o número de moléculas. E aí, como eu vou fazer isso? Simplesmente usando aqui, olha, multiplicando por 10 a menos 3, tá? Para passar de miligrama para grama, nós dividimos por 1.000 ou simplesmente multiplicamos por 10 a menos 3. Multiplicando cruzado, e aí, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Todas as questões do Enem, ou quase todas, quando eu vou resolver, eu não multiplico, não resolvo logo as continhas. Eu simplifico o máximo possível. Eu monto a conta
e simplifico tudo, para depois pensar em realmente resolver continhas. Porque, normalmente, a gente consegue simplificar. E, obviamente, se a gente simplifica, a continha no final fica muito mais fácil. É o que eu vou fazer aqui também. Então, temos 1.350 vezes 10 a menos 3, vezes 6, vezes 10 a 23, dividido por 180. Ué, por que você não colocou 180x? Gente, 180 depois não ia passar para cá dividindo? Então, já pulei a etapa. Tudo bem? Vamos lá, então. Simplifico já, ó, corto 0 com 0. 18 e 6 podem ser simplificados. Vou dividir aqui por 6, que vai restar 1, e dividir aqui por 6, e vão restar 3. 135 é divisível por 3. Por quê? Regrinha de divisibilidade, sexto ano. 1 mais 3, 4. 4 mais 5, 9. 9 é divisível por 3, portanto, 135 também é. 13 dividido por 3, 4. Restam 1. 15 dividido por 3, 5. 45 vezes 10, repito a base, e somos expoentes, porque é a multiplicação. 23 menos 3, 20. Portanto, 4,5 vezes 10 a 21 moléculas de ácido acetil salicílico é a resposta. Priscila, porque eu não posso tirar 45 vezes 10? Notação científica, antes da vírgula, apenas números de 1 a 9. Apenas um algarismo, ok? Portanto, para essa questão, a resposta é a letra A. A questão 6 diz o seguinte: para manter o aquecimento global abaixo de 2 graus Celsius, a humanidade pode injetar 1 milhão de toneladas de gás carbônico, CO2, esse 2 deveria estar subscrito, na atmosfera até 2050. Porém, já emitiu metade disso, segundo o físico Miles Allen, não sei se é essa a pronúncia correta, da Universidade de Oxford. De acordo com o texto, o número aproximado de volume de CO2 na CNTP ou nas CNTP, que ainda poderia ser emitido em litros, Então, lembrem-se que, nas condições normais de temperatura e pressão, o volume de 1 mol de gás, de um gás considerado ideal, é de aproximadamente 22,4 litros. A massa molar do gás carbônico, provavelmente a informação que estava no corpo dessa questão, é igual a 44 gramas. Então, 1 mol de CO2 tem massa de 44 gramas e ocupa na CNTP o volume de 22,4 litros. Priscila, onde você tirou esse valor? Agora sim, os dados da questão. Os outros dados da questão, melhor dizendo. Disse que a humanidade poderia emitir até 2050 1 milhão de toneladas de gás carbônico. Já emitiu a metade, ou seja, tem a outra metade para emitir. Metade de 1 milhão de toneladas, meio milhão de toneladas. Por que eu passei para grama? Porque a massa molar é dada em grama. Então, eu vou comparar grama com grama. Para passar de tonelada para grama, multiplicamos por 10 a sexta potência. Aqui já é 10 a sexta, 1 milhão de toneladas, vezes 10 a sexta, 1 vezes 10 a 12, a 12ª potência, gramas de CO2. Então, como é a metade desse valor, metade de 1 meio. Meio vezes 10 a 12. Escrevendo corretamente a notação científica, 5 vezes 10 a 11 gramas de CO2 é o que ainda poderia ser emitido. Agora sim, a regrinha de 3. 44 gramas de CO2, que é 1 mol de CO2, ocupa o volume de 22,4 litros. Portanto, esta massa de CO2, X volume. X. Multiplicamos cruzado. Aí, observa bem. Gente, no Enem,
ou qualquer outro vestibular que tenha questões de múltiplo choice, vocês não vão fazer um monte de conta, gente. Imagina você fazer 5 vezes 10 a 11 vezes 22,4 vezes 44 na hora da prova. É muito gasto de tempo. Então, é importante, quando tratar-se de questões de estequiometria, que envolve regrinha de 3, você observarem se não há uma relação entre os membros dessa regrinha de 3. Então, que relação seria essa? Já que ele quer como resposta um valor aproximado. Gente, 44 é aproximadamente o dobro de 22. Ou, pensando no contrário, 22,4 é quase a metade de 44. Então, x é aproximadamente a metade de 5 vezes 10 a 11. Portanto, resposta letra B, 2,5 vezes 10 a 11. Priscila, mas, poxa, se tivesse lá na questão 2,3, 2,4, 2,6, 2,7, eu ia fazer isso? Provavelmente você não faria isso, tá? Mas não é o caso. Aqui, os outros valores são bem distantes desse. Isso porque as outras notações estão incorretas, tá? 10 a quinta ou 10 a décima potência não estão de acordo com os cálculos realizados. Então, se a gente consegue observar uma relação, a gente não precisa desenvolver todas as continhas. A gente consegue fazer essa aproximação, que é, ó, super válida. Fechamos, então, gabarito letra B. Próxima questão. Aqui diz o seguinte: uma das maneiras de obter gás oxigênio em laboratório é através da reação entre o permanganato de potássio e a água oxigenada, que ocorre de acordo com a seguinte equação não balanceada. Permanganato de potássio mais ácido sulfúrico mais água oxigenada reagem formando sulfato de potássio mais oxigênio mais água mais sulfato de manganês 2. Considerando-se essas informações após o balanceamento dessa equação, ou são incorretas ou incorretas as seguintes afirmações. E como o próprio enunciado já diz, após o balanceamento, então é por ele que nós vamos começar. Observem que foi ficando apertadinho, mas tudo bem. O quadro é piquititinho. Mas vamos que lá vamos. Para essa questão, vou usar o mesmo raciocínio para outra. As espécies que eu já conheço o NOx, eu não vou determinar o NOx novamente. Gente, uma das espécies que nós já vimos desde o início no cálculo de NOx é o ânion sulfato. Nós já vimos que o ânion sulfato tem NOx menos 2. E esse ânion sulfato é o mesmo que eu observo aqui e o mesmo que eu observo aqui também. Vou tentar só aumentar um pouquinho, porque a gente precisa do... Pronto. É o mesmo que nós observamos também no produto da reação. Então, eu não vou determinar o NOx do enxofre nessas espécies químicas, porque eu já sei que o NOx do enxofre no ânion sulfato é mais 6. Independentemente disso, nós já vimos o ânion sulfato inúmeras vezes, e eu falei para vocês, gente, lembrem-se da carga de alguns ânions, porque é importante, quer dizer, bom que a gente saiba da maioria, mas alguns aparecem com muita frequência. Não vou me preocupar, então, em determinar o NOx das espécies dos elementos químicos dessa substância, para eu não encher a minha equação química de informações que eu não usarei. Hidrogênio com NOx fixo mais 1, ânion sulfato, potássio grupo 1, NOx fixo mais 1, ânion sulfato. Então, eu vou verificar o NOx daquelas espécies que podem ter sofrido variação nesse caso aqui. Então, vamos aqui. Manganês. Gente, viu manganês na reação? Suspeita de que possa ser uma reação de oxirredução. Nem sempre será, gente, é claro. Mas oxigênio tem NOx, geralmente tem NOx menos 2, 4 vezes menos 2, menos 8. Potássio grupo 1, NOx mais 1. A soma deles tem que ser igual a 0, portanto, o NOx do manganês aqui será mais 7. Lembrando, como disse para vocês logo que a gente começou a trabalhar com NOx e reações de oxirredução, que essa questão de, eu vi SO4 aqui, de um lado e do outro, eu sei que é ânion sulfato, funciona bem para o sulfato. Se fosse para o manganês, cuidado,
Lembre-se que temos o ânion permanganato e o ânion manganato. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Além das cargas serem diferentes, a conectividade entre os elementos químicos numa espécie e outra também não é a mesma, tá? As ligações químicas não são idênticas. Por isso o NOx ser diferente. Então, mais 7 aqui. Não vou fazer nenhuma anotação aqui, já expliquei a razão. Água oxigenada, peróxido de hidrogênio. Opa, lembro bem, lá na primeira aula de NOx, nos peróxidos, o oxigênio tem NOx menos 1. O hidrogênio continua tendo NOx mais 1. Então, não vou fazer rabisqueira aí também, não. Deixa quieto aí, ó, oxigênio menos 1. Potássio, grupo 1, NOx mais 1. O ânion sulfato, que já comentamos. Oxigênio como substância simples. Tem NOx? 0. Na água, hidrogênio é mais 1, oxigênio menos 2. É o comum. Não vou mexer. Ânion sulfato tem carga menos 2. Portanto, ali, o manganês tem carga mais 2. Vamos agora, então, verificar as espécies que sofreram a variação, quanto variaram. Manganês variou de mais 7 a mais 2. Portanto, a variação é igual a 5. A variação total do NOx, 5 vezes o maior índice. Só que o índice é 1 aqui e 1 aqui. Índice é atomicidade. 5 vezes 1, 5. Para o oxigênio, a variação foi de menos 1 a 0. Então, a variação igual a 1 e a variação total do NOx, 1 vezes o maior índice. É 2 de um lado e do outro. 1 vezes 2, 2. Não dá para simplificar para obter um valor inteiro. 5 e 2, mantemos assim. Manganês teve seu NOx diminuído de mais 7 a mais 2. Isso porque o permanganato de potássio é o agente oxidante. O oxigênio proveniente da água oxigenada teve o NOx aumentado de menos 1 a 0. Ou seja, a água oxigenada atuou como agente redutor. Vamos, então, agora inverter. Variação do oxidante, escrevemos para o redutor, lembrando onde o índice for maior. Então, vamos colocar, como o índice é o mesmo, tanto faz um lado ou outro, 5 de um lado e 5 do outro. Agora, ajustando manganês. O índice é o mesmo, então, colocamos 2 de um lado e 2 do outro. E agora procedemos os ajustes. Vamos verificar elemento por elemento. 2 potássios aqui e 2 potássios aqui. A mesma coisa, gente. Como seria o modo mais adequado de eu ler isso? 2 mols de átomos de potássio aqui, 2 mols de átomos de potássio no produto. Para ser mais prático, a gente acaba falando 2 do fulano. 2 de manganês aqui, 2 de manganês aqui. Conferindo agora os enxofres. Tem um enxofre. Ah, mas já que eu fiz com base no sulfato, eu não posso, então, pensar em quantidade de sulfato? Perfeitamente. Um sulfato aqui, aqui tem um sulfato, mais 2, aqui tem 3 sulfatos. 2 aqui e 1 aqui. Para eu ter 3 sulfatos aqui, ajusto o coeficiente. Coloco 3. Vou agora contar os hidrogênios. Nos produtos, 3 vezes 2, 6. 5 vezes 2, 10. 6 mais 10, 16. Do lado de lá, apenas 2 na fórmula da água. Para ter 16, preciso multiplicar isso por 8. Agora, 16 hidrogênios também. Gente, todos os coeficientes estão ajustados. Preciso, de fato, contar, verificar os oxigênios? Gente, eu tenho certeza que fiz todo o balanceamento correto até agora, de fato não precisaria. Mas, se isso te dá mais segurança, vamos conferir também. 2 vezes 4, 8.
Lembra que nós balanceamos já os sulfatos? Então, não preciso contar os oxigênios dos sulfatos, ok? Não, Priscila, eu quero contar um por um. Então, vamos todos. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. Mais 8, 20. 5 vezes 2, 10. 10 mais 20, temos 30 mols de átomos de oxigênio nos reagentes. Conferindo nos produtos. 4. 5 vezes 2, 10. 10 mais 4, 14. 8 vezes 1, 8. Mais 14, 22. 2 vezes 4, 8. Mais 22, 30 também. Então, temos 30 mols de átomos de oxigênio nos produtos e também nos reagentes. Está aí a equação devidamente balanceada. E aí vem as opções para a resolução da questão, para a gente chegar, então, à resposta da questão. A soma de todos os coeficientes mínimos inteiros da equação é igual a 25? Vamos ver. 2 mais 3, 5, mais 5, 10, mais 1, 11, mais 5, 16, mais 8, 24, mais 2, 28. Então, a soma é igual a 28. O que a gente não pode esquecer é do coeficiente aqui igual a 1. 26, né? 24 mais 2 dão 26. Então, o item A já está incorreto. O manganês do permanganato de potássio se reduz? Sofre redução seria mais correto, mas, enfim, é isso, tá? Ele sofre redução. Vai de mais 7 a mais 2. Ok. Então, por enquanto, assinalamos como incorreta apenas a letra A. C. A reação de 2 mols de permanganato de potássio é capaz de produzir 112 litros de gás na CMTP. Gente, o gás produzido aqui é o gás oxigênio. São produzidos 5 mols de gás oxigênio para cada 2 mols de permanganato. Então, a gente teria que fazer a continha nesse caso. Um mol de gás considerado dentro das CMTPs ocupa o volume de 22,4 litros. Então, 5 mols, um volume de X litros, ou simplesmente 22,4 vezes 5. E aí, gente, você pode ficar fazendo continha na hora da prova, você pode simplesmente pensar que qualquer número multiplicado por 5, basta você ver qual é a metade dele e acrescentar uma casa decimal. Gente, fazer metade disso aqui é muito fácil, né? 1, 2. Justamente, teria uma casinha decimal. Se eu vou acrescentar, aumentar, vai parar aqui. 112,0, portanto, 112 litros. Falei muito rápido? Tá bom, vou retomar rapidinho, porque esse é um macetezinho bom para ajudar. Qualquer número multiplicado por 5, veja quanto é a metade dele e acrescente uma casa decimal. Por exemplo, 10 vezes 5, metade de 10, 5. Aumenta uma casa decimal, 50. 10 vezes 5 dão 50, realmente. 10 é ridiculamente fácil, mas para outros valores, isso pode ser bastante útil. Então, letra C está correta. D. O peróxido de hidrogênio funciona como redutor do processo? Dissemos lá no começo que sim. A soma dos coeficientes dos reagentes é 25? Não, gente. Dos coeficientes dos reagentes, 2 mais 3, 5 mais 5, 10, é igual a 10. E, então, estão incorretas letra A e letra E. Nessa questão vem o seguinte: o cobre presente nos fios metálicos em instrumentos musicais é obtido a partir da ustulação do minério calcosita, que é o sulfeto de cobre 1. Durante esse processo, que é formado por esse sulfeto, durante esse processo ocorre o aquecimento desse sulfeto na presença de oxigênio, de forma que o cobre fique livre e o enxofre se combine com o oxigênio, produzindo SO2, desculpa, anidrido sulfuroso ou óxido de enxofre 4, conforme a equação química abaixo. As massas molares dos elementos cobre e enxofre são, respectivamente, iguais a 63,5 gramas por mol e 32 gramas por mol. Considerando que se queira obter 16 mols do metal, ou seja, 16 mols do cobre,
em uma reação cujo rendimento é de 80%, a massa em gramas do minério necessária para a obtenção do cobre é igual a... Então, o que nós temos que fazer, primeiramente, é determinar a massa molar do sulfeto de cobre. Porque o que nós vamos relacionar nessa questão é a massa do sulfeto de cobre 1 com o número de mols de cobre metálico obtidos. Então, determinamos a massa molar do sulfeto de cobre 1, que é 2 vezes a massa do cobre, mais a massa molar do enxofre, que perfazem 159 gramas por mol. Observem, gente, que a questão também diz que desejam-se obter 16 mols de cobre. Mas a própria questão, o próprio enunciado informa que essa reação tem rendimento de 80%. Ou seja, esses 16 mols já correspondem a 80% do que se pode obter por esse processo. Logo, para 100%, o número de mols seria X. X igual a 20 mols de cobre. Priscila, por que você calculou a quantidade para 100%? Gente, se eu fizer os cálculos, considerando a massa de sulfeto de cobre 1, necessária para obter 16 mols de cobre, eu teria que fazer o ajuste do rendimento no final. É importante que eu não se esqueça de fazer no final. Se eu faço logo no começo, eu já não tenho preocupação no final da questão de fazer esse ajuste e correr o risco de repente, vir aqui uma resposta, tem ela lá como opção e acabar marcando a opção incorreta. Então, eu prefiro fazer ajuste logo aqui no início. Se o rendimento é menor do que o esperado, eu tenho que usar uma quantidade maior para obter o que se espera, que nesse caso são os 16 mols. Claro, dentro dos valores adequados. Então, agora eu vou aplicar o dado da questão, as quantidades estequiométricas, 159 gramas de sulfeto de cobre 1 geram 2 mols de cobre. Portanto, X gerará 20 mols. Multiplicando o cruzado, X, gente, aí ficou ridículo. De 2 para 20 está multiplicado por 10. Então, de 159 para X também está multiplicado por 10. Portanto, 1.590 gramas de sulfeto de cobre 1. E aí, encerrei. Se eu tivesse feito, considerando aqui 16 mols, eu deveria, no final, fazer esse mesmo esqueminha. Lembrando que a quantidade obtida seria para 80%, portanto, para 100, fazer uma outra conta, ok? Daí, então, a resposta para essa questão, letra C. Prosseguindo, indo para a próxima. Prosseguindo tem que ser para a próxima. Na questão 9, atualmente, sistemas de purificação de emissões poluidoras estão sendo exigidos por lei em um número cada vez maior de países. O controle das emissões de dióxido de enxofre gasoso, proveniente da queima de carvão, que contém enxofre, pode ser feito pela reação desse gás com a suspensão de hidróxido de cálcio em água, sendo formado um produto não poluidor do ar. A queima do enxofre e a reação do dióxido de enxofre com hidróxido de cálcio, bem como as massas de algumas das substâncias envolvidas nessas reações, podem ser assim representadas. Enxofre, 32 gramas, mais oxigênio, 32 gramas, produzindo dióxido de enxofre, 64 gramas. E aí, a segunda etapa, dióxido de enxofre, 64 gramas, mais hidróxido de cálcio, 74 gramas, produzindo, então, um produto não poluidor. Observe que nessa questão não são das fórmulas químicas para representar as substâncias. Apenas os nomes das substâncias e as massas molares desses materiais. Então, o primeiro passo é a gente somar essas duas equações para que a gente tenha a relação entre a massa de enxofre produzida e a quantidade de hidróxido de cálcio que reage com o dióxido de enxofre.
São aquelas famosas reações consecutivas, as tais reações que ocorrem em etapas, que a gente resolve igual a equação matemática naqueles sisteminhas bacanas. Então, primeira coisa, eu escrevi aqui a equação, as equações que são dadas, né, que são representadas, vou somar as duas equações. Lembre-se, quando tem reações consecutivas, a gente tem que ajustar uma ou outra. Mas aqui tem dióxido de enxofre produzido na mesma quantidade que é consumido na segunda etapa. Então, não preciso fazer nenhum ajuste. E o que tem igual de um lado da equação, eu corto com o que tem. Quer dizer, o que tem no lado da equação igual do outro, nós cortamos. Então, aqui. Teremos, então, enxofre, oxigênio, hidróxido de cálcio, formando, então, o produto não poluidor. O que me interessa aqui é a relação entre enxofre e hidróxido de cálcio. Por isso que nós temos que trabalhar aqui é com o teor de enxofre no carvão que foi queimado. A questão diz que foi feita a queima de 1 tonelada de carvão, contendo 1% de enxofre. Gente, se aqui está em grama, eu tenho que trabalhar em grama aqui também. Então, lembre-se que para passar de tonelada para grama, multiplicamos por 10 a sexta potência. Se o teor de enxofre é de 1%, 1% é 1 dividido por 10, ou 1 vezes 10 elevado a menos 2. Isso, então, é igual a 1 vezes 10 à quarta potência de enxofre. Vou usar o símbolo aqui, S. Então, é com esse valor que eu vou trabalhar. 32 gramas de enxofre reagem com 74 gramas de hidróxido, assim como 1 vezes 10 à quarta potência gramas de enxofre reagem com X de hidróxido de cálcio. E aí essa questão pede a massa aproximada de hidróxido de cálcio. E aí o que acontece? Só que a resposta está em quilograma, o que facilita muito aqui para mim. Por quê? Para passar de grama para quilograma, nós dividimos por 1.000, ou multiplicamos por 10 a menos 3. E é o que eu vou fazer logo aqui, tá? Obterei aqui 10 quilogramas. Então, já vou alterar aqui. 10 quilogramas. Lembra que eu disse para vocês, na regrinha de 3, a relação desse valor para essa é a mesma relação desse para essa. Desse para esse, desse para esse. A relação entre os termos, seguindo o meu mesmo fluxo, tem que ser a mesma, porque é uma regra de 3 diretamente proporcional. Então, de 32 para 10, não está aproximadamente dividido por 3? Dividido por aproximadamente 3? Então, de 74 para x, também vai estar aproximadamente dividido por 3. Se aqui fosse 75 dividido por 3, daria 25. Só que esse é um número menor do que 75. Então, o meu x tem que ser menor do que 25. Portanto, resposta, letra A, 23 quilogramas. Priscila, que invenção de conta é essa? Não, gente. Quando a prova não é invenção, não. Quando a gente tem uma prova de múltiplo choice, né, de múltiplas escolhas, a gente tem que ter modos eficientes de resolver continhas. Imagina você parar para fazer, aí é fácil, 74 vezes 10, 740. Aí vai parar e dividir 740 por 32. Não, gente, não tem tempo para isso. É muito mais prático, depois de tanto fazer, pensar desse jeitinho. Não, é claro, cada pessoa tem seu modo de fazer. Para mim, tá? Para a Priscila, é muito mais prático observar essas relações entre os valores
e fazer essas continhas assim. Os arredondamentos um pouquinho esdrúxulos, para poder aproximar e conseguir, então, resolver as contas, ok? Então, para mim, normalmente, eu diria sempre, porque sempre funcionou, mas pode ser que um dia falhe. Eu costumo fazer desse modo, ok? Próxima questão e última por hoje. A questão 10 diz o seguinte: a composição média de uma bateria automotiva esgotada é de aproximadamente 32% de chumbo, 3% de óxido de chumbo 2, 17% de óxido de chumbo 4, 36% de sulfato de chumbo. A média de massa da pasta residual de uma bateria usada é de 6 quilogramas, onde 19% é óxido de chumbo 4, 60% sulfato de chumbo 2, observem que os números não estão subscritos, mas deveriam, e 21% de chumbo. Não é na questão não, tá? É a configuração da apresentação. Entre todos os compostos de chumbo presentes na pasta, o que mais preocupa é o sulfato de chumbo 2, PbSO4. Pois nos processos pirometalúrgicos, em que os compostos de chumbo, placas das baterias, são fundidos, há a conversão de sulfato em dióxido de enxofre, gás muito poluente. Para reduzir o problema das emissões de dióxido de enxofre, a indústria pode utilizar uma planta mista, ou seja, utilizar o processo hidrometalúrgico para a dessulfuração antes da fusão do composto de chumbo. Nesse caso, a redução do sulfato presente no sulfato de chumbo é feita via lixiviação, com solução de carbonato de sódio, Na2CO3, 1 molar a 45 graus Celsius, em que se obtém o carbonato de chumbo 2, com rendimento de 91%. Após esse processo, o material segue para a fundição, para obter o chumbo metálico. São dadas as massas molares do chumbo e do enxofre, sódio, oxigênio e carbono, e vem a seguinte pergunta. Segundo as condições do processo apresentado para a obtenção do carbonato de chumbo 2, por meio da lixiviação do carbonato de sódio, considerando uma massa de pasta residual de uma bateria de 6 kg, qual a quantidade aproximada em quilogramas de carbonato de chumbo 2 é obtida? Então, a primeira coisa é verificar se a equação dada está balanceada. Então, nós podemos verificar que a equação está balanceada. 1 mol de chumbo aqui, 1 aqui, 2 de sódio, 2 de sódio, 1 íon sulfato, lá também um sulfato, 1 íon carbonato e 1 carbonato. Prosseguindo, então, o que nos interessa aqui para fazer os cálculos é a quantidade de sulfato de chumbo e de chumbo 2 e de carbonato de chumbo 2, porque pergunta-se para obtenção de carbonato de chumbo 2 e considerando a massa residual de 6 kg de bateria, só que, então, isso aqui é o que a gente vai usar para fazer a reação. O que é proveniente da bateria é o sulfato de chumbo 2. Então, determinei as massas molares dessas duas substâncias para, então, proceder à regrinha de 3, né, o cálculo estequiométrico. A massa molar do sulfato de chumbo 2, 303 gramas por mol, e a massa do carbonato de chumbo 2, 267 gramas por mol. A questão diz que essa pergunta-se qual a massa de carbonato de chumbo 2 obtida a partir da pasta residual de bateria, de 6 quilogramas. O enunciado informa que o teor de sulfato de chumbo na pasta residual é de 60%. Então, dos 6 quilogramas, 60% é igual a 3,6 quilogramas, que irá gerar X de carbonato
de chumbo 2. Multiplicando o cruzado, encontraremos X igual a 3,17 quilogramas de carbonato de chumbo. O enunciado diz ainda que o rendimento é de 91%. Então, não terminamos ainda a questão. 3,17 quilogramas está para 100%, assim como, vamos trocar a letrinha agora, vamos colocar Y, R, enfim, está para 91%. Multiplicando o cruzado, aproximadamente 2,9 quilogramas é a quantidade de carbonato de chumbo obtidos nesse processo. Pessoal, terminamos por aqui essa lista de exercícios e em breve teremos mais. Até a próxima, bons estudos!